A partir de agora tá gravando, viu? Aí, Reginaldo, o Hernandes, que entrou por último, o Reginaldo fez uma pergunta aí de uma questão da lista, né? Assim, a conversa hoje é só para poder a gente manter o contato com a turma, porque eu estou percebendo que já está com um tempo que alguns alunos não interagem mais, assim, não mandam mais nada. Só vocês, assim, que têm mandado as questões em dias. Dos 15 alunos, acho que ainda faltam uns 6 ou 7 ainda enviar ainda, até a primeira lista ainda. Eles pediram para eu tirar o prazo. Quando eu colocava o prazo, eu via que os alunos entregavam uma quantidade maior de exercício. Aí depois que eu tirei esse prazo, aí agora o pessoal não está mais colocando mais. Vocês mandaram as questões lá naquele prazo, aí ficou uns 6 ou 7 sem enviar. Aí agora eu deixei as outras sem prazo e ninguém está mandando nada. Essa da agora, da última, até tudo bem, porque o último material que eu postei foi semana passada, né? Todas as explicações. Mas, de qualquer forma, eu estou achando que a turma está um pouco relaxando. Mas, enfim, isso aí é outra discussão, né? Bem, como eu falei, o Reginaldo fez uma pergunta da lista. Eu vou colocar aqui, Certo. apresentar agora, porque aí eu posso mostrar o que é que ele está perguntando, certo? Beleza. Só um minuto aqui, viu? Vocês estão vendo, né? Sim. Ó, eu vou colocar aqui a segunda lista. Vocês estão vendo aí a tela, né? Uhum. Tem um sistema 2x menos 6 alfa igual 2x menos 6 alfa y igual a 3 e o outro 2 alfa x menos y igual a 3 meios. Né? Alguém de vocês resolveu? Pode falar, só ligar o microfone e falar. Não, inclusive eu até fiz os testes, tem? Para alfa igual a zero. Só que aí eu fiquei meio com dúvida, aí fui testar no aplicativo para ver como é que ficaria o gráfico testando numericamente, tem? Usando o GeoGebra. Só que aí Elas tocam ainda, né? Tu fez alfa igual a zero, não foi, Hernando? Foi, alfa igual a zero. Elas não se tocam, se não me engano. Só um minuto aqui, viu? Eu acho que elas ainda acabam tocando. Só um minuto. Hernandes, elas ainda acabam tocando, né? Se for alfa igual a zero. E é? Olha aí, alfa igual a zero. Fica a primeira. 2x, fica 2x igual a 3, né? Fica, Ah, então... é verdade, é verdade. Alfa igual a zero é o único ponto em que elas se tocam. Uhum. É o único ponto que elas se tocam, é mesmo. Aí, para os outros pontos, elas vão ter para alfa diferente de zero. Deu o que na tua? Ixi, eu nem testei muito. Eu fiquei doido tentando caçar logo um valor para alfa. Opa, tive que ir ali abrir o portão. Sim, eu estava aqui, né? Eu estava aqui na lista, né? Estão vendo, né? Dado o sistema 2x menos 6 alfa y igual a 3, 3 alfa x menos y igual a 3 meios. Aí ele quer, então, 3 questões. Encontre valores de alfa para os quais o sistema não tem solução. Qual é a condição para que eles não tenham solução? Geometricamente, a gente viu lá, né, na aula, que não tem solução quando... Qual é a condição? Elas são retas paralelas, não é? Exatamente, quando elas não se tocam, né? Elas são retas paralelas. Aí, nesse caso, uma teria que ser múltipla da outra, né? Aí, o que acontece aí é que você teria que escolher um alfa de tal forma que você transforme os coeficientes todos iguais.
Você conseguiu fazer isso? Deixa eu não conseguir, não, é. Acho que eu nem tentei, não. Certo. Porque assim, ó, veja bem, para uma ser múltipla da outra, vamos dizer assim, né? Suponha-se, ó, olha para essa de baixo, ó. Vocês estão vendo na tela, né? Então, Você tem aqui, ó, 3 alfa menos y igual a 3 sobre 2, certo? Se eu multiplicar essa de baixo por 2, certo? Esse sim. 3 vai ficar só, aqui vai ficar 1 meio e aqui vai ficar 3 sobre 2, alfa. Aí você poderia igualar esse 3 sobre 2 alfa, igual a esse ou esse aqui. Aí você tem que ver qual é o alfa que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Ou então você multiplica aí. Assim, o importante é que você tem que ver que nessa condição, o alfa que está colocado aqui em cima e aqui embaixo é de tal forma que ele deixa uma equação de cima múltipla da de baixo, ou a de baixo múltipla da de cima. Então, o fato de ser múltiplo é isso que tem que observar, né? É um valor que torna essas duas equações ou iguais ou uma múltipla da outra. Ah, Então, assim, é olhar especificamente para quem acompanha o X e para quem acompanha o Y ao mesmo tempo, praticamente, né? uhum. Mas essa questão não é difícil, não. Não sei por que você teve problema. Ó, enquanto os valores para alfa, para que o sistema tenha um número infinito de soluções. Aliás, eu falei errado. Desculpa aí, desculpa. Eu falei uma coisa errada. Falei errado. Eu falei, a condição que eu coloquei na A é para B, na verdade, né? Quando você tem aquelas. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem, né? Eu falei uma besteira aí. Peraí, só um minuto. Sistemas lineares. É isso aqui que eu quis falar e acabei trocando um pelo outro. Deixa eu só colocar aqui, ó. No caso da infinitas soluções, né? O item B. No caso de você ter um valor que satisfaz as duas ao mesmo tempo, que fica em função de algo que você pode atribuir valor. Esse exemplo aqui de infinitas soluções é isso. A de cima, a de baixo é múltipla da de cima. Então, o que acontece? O alfa que você vai determinar aqui, esse alfa aqui não tem nada a ver com aquele não, é só o nome mesmo. O que acontece aqui é aqui você colocou o x e o y em função de um termo, um parâmetro que eu chamei de alfa, que para qualquer valor que você atribuir a esse alfa, você gera uma solução. Então, como o alfa é real, os reais é infinito, então você tem infinitas soluções. O que eu quis dizer naquele exemplo lá, troca, É só que eu falei diferente, para o né? item A, é para o item B, entendeu? Eu podia confundir vocês, é porque, na verdade, o que eu quis mostrar, o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Mesma coisa que eu falei, vale, só que não é para o item A, é para o item B, certo? Que para que um seja mútuo do outro, aí é o caso que você vai ter infinitas soluções, porque o x e o y vai ser em função de um parâmetro. Aí, Uhum. isso sim, você vai fazer com que uma seja múltipla da outra. Essa resposta que eu falei há pouco é para o item B, tá Ah, certo? certo. Certo. O B. O item A, vamos lá. O item A, voltando aqui no material, quando é que eles não têm soluções? Ó? Geometricamente é quando elas são paralelas, é verdade. Então, paralelas quer dizer que elas não têm Nenhum ponto em comum, o pontos em resultado. comum. Exatamente. Se você olhar para cá, o que é que acontece? Essas retas e essa reta e essa, elas são paralelas, né? Hum. Então, o que é que acontece? Essas equações aqui não vão ter uma solução que resolva as duas simultaneamente. Então, o que é que acontece? Você tem que olhar para lá de tal forma que você não tenha igualdade entre as equações. Então, você tem que ter um alfa que não torne essas igualdades iguais. Aliás, essas equações iguais. Pois Você tem que olhar, eu tentei fazer assim, por sabe? Eu exemplo, tentei mostrar a igualdade delas duas. Tem aí como dá valor diferente, aí eu ia mostrar, mas eu não fracassei. Tive que mostrar elas certo, dando iguais. certo. Você tentou igualar elas, é isso? Uhum, foi. Se você igualar as duas equações, você está procurando os pontos em comum, os pontos ela toca, certo? Aí o que você tem que ter para elas serem paralelas, vou lhe dar uma dica. Tente Hum, pensar assim, essas equações como equações de retas. Aí, retas paralelas, elas vão ter o que em comum? Lá da geometria euclidiana, da geometria analítica que vocês aprenderam. hum, Se elas são paralelas, o coeficiente angular delas em relação é um
múltiplo em comando. Um É o escape. quê? Nada, não. Tem uma relaçãozinha que vocês fizeram lá na geometria analítica que vocês podem utilizarem aqui para retas paralelas, certo? Você pode enxergar isso como retas. Imagine essa equação aqui de cima como a equação de uma reta e aqui a equação de outra. Aí qual é a condição das duas retas serem paralelas? Então, assim, o que vale lá na geometria analítica vale aqui, entendeu? Sim, acho que estou entendendo. Certo. Eu sei da condição quando elas são concorrentes. Agora, paralela, eu me esqueci da condição. Da condição, não tem? Entre o coeficiente angular. Você fez com elas são concorrentes. Para concorrente, eu sei o termo que utiliza, não tem que. A relação entre os coeficientes angulares. Agora, para Paralelas. paralelas, eu não Paralelas. eu acabei me esquecendo. Não. Mas acho que é uma coisa Mas bem simples, também só que eu acabei me esquecendo. não, é fácil, Pega um livro de geometria analítica ou pesquisa aí na internet, condição de paralelismo de duas retas. Você vai encontrar bem fácil. Eu não Beleza. vou dizer porque senão aí eu tiro Não, a tá graça bom. do exercício de vocês, que é vocês Tá, que têm que ir atrás. Tá certo. tá certo mesmo. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Todos vocês aí, vocês já olharam o material todo, sim? Eu dei uma boa lida naquela parte lá do. Eu Como é que ainda se estou em fala? dúvida no LU ainda. Foi, eu Eu, olhei no LU e na outra parte lá de. Me esqueci o nome. Eu até tinha uma Inversão pergunta de lá no matriz. vídeo. Inversão de matrizes ou pivômetro, pivoteamento? pivoteamento. Pivoteamento, é isso Pivoteamento. mesmo. Certo, Eu também estudei até LU. certo. Decomposição LU. Tudo Eu entendi certo. pouquinho, eu ainda estou apanhando um pouquinho daquele somatório lá. Certo. Acho que na prática a gente. Certo. Eu devo fazer mais alguns vídeos com outros exemplos. Por exemplo, eu vou pegar uma matriz 4x4, 5x5 e utilizar a decomposição LU, utilizar aquele método de Gauss-Jordan para encontrar a inversa, certo? Boa. Para gravar outros vídeos com exemplos que não sejam só os que estão no material e que não sejam só os da lista, né? Seria Para bom. que vocês vejam exemplos diferentes. Eu vou abrir aqui o material do conteúdo, certo? Vocês, por exemplo, ó, matrizes triangulares, certo? Aqui é simples, matriz triangular não, sistemas triangulares. É simples você transformar um sistema na forma triangular. A ideia é que quando ele está na forma triangular, como esse, fique fácil de você fazer a substituição chamada por recorrência. Você faz a substituição das equações através da última, né? Aqui é mais Eu fácil chamo para é a primeira. eu chamo é de escadinha. Ok? Então... Método de escada mesmo. Que a matriz é uma matriz de escada, vamos dizer assim, talvez. Então, você encontra o primeiro, substitui na de cima, substitui na primeira lá. Então, a forma triangular, né, o sistema triangular, é um sistema que você consegue resolver de forma mais simples. Aí eu fiz os exemplos, né? Aí a ideia daqui para frente é tentar fazer isso, é aplicar métodos que transformem as matrizes em formas mais fáceis de você trabalhar. Aí esse método de Gauss-Jordan é justamente para isso. A ideia dele é pegar uma matriz e transformar nessas matrizes assim. Eu vejo que essa matriz aqui, do exemplo 4 e do exemplo 5, são matrizes que elas estão bastante facilitadas de trabalhar. Porque se você imaginar essas matrizes aí multiplicando por umas variáveis, né, x, y, z, sei lá, principalmente quando elas são em um sistema. Quando você faz isso, o que acontece? Você percebe que você consegue associar as variáveis com os coeficientes de forma muito fácil, porque tem muitos zeros na matriz. Isso facilita. Então, os métodos que a gente faz aí para frente é tudo isso, é tentar aplicar o máximo possível de operações elementares em linhas ou colunas para transformar a matriz numa matriz escalonada, vamos dizer assim. Aí aqui eu expliquei isso tudo nos vídeos, né? Esses sistemas que nem esse daqui
Se você transformar ele na forma triangular, você pode resolver, né? Substituindo de baixo para cima. E a decomposição LU, que eu vou falar aqui, eu falo já desse pivoteamento, certo? Deixa eu só passar aqui para decomposição LU. A decomposição LU, vocês já aprenderam qual é a condição que você tem sobre sobre uma matriz para existir a decomposição LU. Sabem, né? Sabem, né? A decomposição LU, para que ela exista, os menores principais dessa matriz, Tem que ser diferente de zero. todos têm que ser diferentes de zero. Isso é a única condição para que exista a decomposição LU. Aí isso vai acontecer numa matriz 3x3, 4x4. Não tem graça fazer isso numa matriz 2x2, porque um determinado uma matriz 2x2 é direto. Você não precisa aplicar nada disso. Então, ele é praticamente um método que vai ser usado em matrizes com ordem grande. 3, 4. Claro, como essas questões que a gente faz, elas são para você fazer à mão, aí eu não coloco matrizes grandes assim, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25. Matrizes desse tipo é melhor você usar um computador, certo? Porque a quantidade de operações é muito grande. Mas aí o que é que você faz? Para você treinar e saber como é que funciona, você faz ali uma matriz 3x3, uma 4x4, uma 5x5, né? Você vai fazendo matrizes desse tipo. Porque aí você vê o método na prática e pode utilizar ele sabendo que ele é válido numa dessas, ele vai valer em qualquer ordem, certo? Aí a decomposição LU tem essa vantagem. Então, se você olha os menores principais, o determinante é diferente de zero, então ela é produto de uma L, que é a inferior, por uma U, que é superior, certo? Então, e mais, o determinante da A é igual ao determinante da matriz superior. Então, você já sabe disso. Então, uma informação bem importante. Aí, isso ajuda no sistema, por quê? Porque transforma o sistema que você estava querendo fazer lá em um sistema de matriz triangular, um sistema de matriz triangular superior, né? Basicamente, ou inferior, porque é uma L por uma U. Então, assim, no final do material, tem esse exemplo, né? No final do material tem esse exemplo. É o mesmo, acho que é o mesmo exemplo lá de cima, não sei. Que eu pego, aí olho os menores principais, aí aqui eu já joguei a resposta, a L e a U. A forma de encontrar L e a U é as expressões que estão aqui, né? Que vocês têm que treinar um pouco. Aparentemente isso pode parecer difícil, mas não é, porque assim, você olhando assim a fórmula, o somatório, fica achando como é que eu vou encontrar esses termos. Mas, quando a matriz é pequena, assim, 3x3, 4x4, você encontra esses termos aqui de forma fácil. Você abre todos eles, porque numa matriz 3x3 você vai ter 9 elementos. Então, todos esses elementos que aparecem aqui, AMJ, LMK, UKJ, eles já estão na matriz que você já tem. Eles só vão ficar operando um com o outro de tal forma que vai alterar o que você está procurando. Mas são só substituições que você tem que fazer. Então, quando você colocar aqui, eu vou fazer M igual a 1, J igual a 2, sei lá. Quando você substitui essas expressões, o que vai acontecer naturalmente é que vai aparecer os termos que você já tem na matriz. É quando você substituir, você percebe que a fórmula foi só para você identificar quem são os índices que você está precisando. Então, é um pouco trabalhoso, né? Porque você vai ter que encontrar duas matrizes, no caso aí, uma L, mas só que como as duas são triangulares, você já sabe que não vai precisar calcular todos os termos. A superior, você já sabe que ela tem todos os termos abaixo aqui, zero. Então, elas têm esses 3 zeros. Essa daqui, a inferior, já tem 3 zeros acima. E tem um na diagonal principal. Então, já tem 6 termos que você já conhece. Na outra tem mais 3. Então, no final das contas, você vai calcular 6 termos de um e mais 3 do outro. Porque nesse daqui já tem 3 e 6, você já sabe. Então, aqui tem 6, 9 termos. A única que é mais difícil é o elemento 3x3, que aí o somatório a gente tem que fazer, tem que operar direitinho. Agora, quando é nos outros, nem fiz o somatório direito. Porque assim, só vai precisar um somatório mesmo quando tem 2 ou 3 termos, né? Quando tem mais termos.
Quando não tem, você vai apenas fazer uma divisão no máximo, ou uma multiplicação, certo? Aí veja, caiu numa inferior, num triangular inferior ou superior, o sistema fica fácil, porque você vai só fazer a substituição. Esse daqui, ó, do x3 para o x1, voltando, e a primeira do y1 para o y3. Então, assim, fica fácil de resolver. Aí, lembrando só de fazer esse truquezinho, quando você resolve o primeiro, certo? Aqui no segundo, a equação que fica depois da igualdade não é a original lá de cima do sistema, torna essa daqui, certo? Por conta dessa troca que você faz. Essa trocazinha que a gente faz quando a gente faz o A por L vezes U. Até aqui no material eu escrevi, ó, o A não é L vezes U. Então você vai trocar o A por L vezes U. Aí quando aplicar em X, você vai chamar isso de Y. Por isso que vira duas equações. Você aplica para superior, encontra uma igualdade, e a outra você iguala a essa que você achou aqui, né? Você vai resolver igualando ao principal, a original, 1, 2, 3. Aí você encontrou esse y1, y2, y3. Aí, esse aqui é a nova solução com a matriz superior. 1, 5 terços e 0. Tem que ter cuidado só para não confundir. Aqui acabar colocando 1, 2, 3 de novo. Aí, o que você encontra aqui, na última solução, né, para o x1, x2, x3, é justamente o que você estava procurando no sistema original. Então, é um método que ele é interessante, porque você transforma um sistema desses aqui num sistema... Agora, claro, ele não é aplicável em todas as situações, né? Você vê que ele tem condições para se aplicar, né? Então, tem exercícios que você tem que, primeiro, ver assim, depois você está lá, encontre a forma LU, por exemplo. Tem lá um exercício mandando você calcular na forma LU. Aí ele vai mandar, de repente, você fazer isso, mas pode ser uma pegadinha. Você tem que olhar antes se o A possui a forma LU. Então você tem que calcular os menores principais para saber se ele existe, né? Porque senão você não vai ter essa forma, certo? Certo. Vocês querem saber mais do pivoteamento também, né? Foi. Foi assim. Até eu perguntei, porque é o seguinte, tem aquele pivoteamento parcial e o geral. Aí eu fiquei meio assim, quando é que usa cada um deles? Certo, deixa eu colocar lá no material. Antes de eu colocar, deixa eu só dizer por que tem dois. É porque, assim, eles são utilizados mais em sistemas numéricos. Numéricos que eu digo assim, de aproximação. Numéricos, esses aí todos são, mas eu digo assim, com arredondamento ou com aproximação de casa decimal. Por exemplo, quando os coeficientes são do tipo 0,375, 1.207. Tipo assim, são sistemas que os coeficientes não são números inteiros, certo? Aí, nesse caso, eles são mais úteis. Por que que tem os dois? O parcial e o completo. Um deles, o parcial, ele é um método que ele dá uma aproximação, ele serve para dar uma aproximação, certo? Só que essa aproximação do método parcial, ela é feita em cima de uma coluna, certo? O outro é feito em cima da matriz restante. Deixa eu só explicar a diferença aqui entre eles dois. Acho que é nesse material aqui, né? É porque assim, deixa eu explicar aqui primeiro numa matriz como essa daqui, ó, antes de passar para lá. Você tem esse sistema, né? Aí você monta a matriz, aqui está ela, né? Ó. Matriz dos coeficientes, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, menos 2, 1, 2, 3. Acho que todo mundo entendeu, eu acredito que a estratégia para essas matrizes é o quê? É você trabalhar uma coluna de cada vez, tentando eliminar o que está abaixo do pivô, certo? Por exemplo, nessa coluna aqui você tem 3, 1 e 4, aí você quer eliminar o 1 e o 4, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer operações que transformem essa coluna aqui em 3, 0, 0. Aí depois você vai passar para a próxima coluna, certo? Então, nesse caso aqui, eu chamei o pivô de o 3, que é o A11, né? É o 3. Aí, o número que eu vou multiplicar, esse 1 sobre 3,
Eu peguei o 1 sobre 3 aqui para essa coluna, né? Para essa segunda aqui, porque eu tenho o 1, que é o número da frente, e o 3, que é o pivô. Para de baixo, eu tenho o 4 aqui. Então, eu pego o 4 sobre o pivô. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai trocar a linha 2 por quem? Por a linha 2 menos esses números aqui, no caso, a linha 2, eu vou multiplicar o M21 por a linha 1. Por quê? Quando eu multiplico 1/3 vezes a linha 1, vezes 3, sobra só um 1. Aí, quando eu subtrai com 1, zera. O 4 é a mesma coisa. Eu pego 4 menos 4/3 vezes 3. 3 com 3 cancela, fica só o 4. 4 menos 4, zera. Pronto, aí você zerou esses dois. Claro que essa operação, se você fez essa coluna, vale para as outras também. Você fez a operação trocando a linha 2 todinha pela linha 2 menos M21 vezes a linha 1. Aí veja que modificou a matriz. Permaneceu igual só a primeira linha. Ok, mas a questão que vocês estão perguntando é sobre o pivotamento parcial e o completo. A estratégia do pivotamento é o quê? Você descobrir quem é o número que você vai multiplicar, certo? O método de Gauss ele requer o cálculo desses multiplicadores. Para cada linha que você vai fazer essa operação, tem um multiplicador. Não é o mesmo, claro, né? Você viu aqui nesse exemplo que para a linha 2, eu multipliquei por 1 sobre 3, né? Ó, L2 menos 1, M21 vezes L1. Para a linha 3, eu peguei o L3 menos M31 vezes L1. Então, esse multiplicador, ele muda. Ó. Numa foi 1/3, na outra foi 4/3, certo? Aí, como é que você faz para escolher esse pivoteamento? Que é o que ele fala, certo? Ele requer um certo cuidado. Vou colocar aqui logo direto no exemplo, porque fica mais simples. Suponha-se que você está aqui, né, nessa matriz, e você quer eliminar, né, a segunda coluna aqui agora. Você já tem o 3 como pivô, já tem 0, 0, 0 aqui tudo embaixo, quer passar para a segunda coluna agora, certo? Você quer passar para a segunda coluna e quer fazer a mesma estratégia. Eu quero usar agora o pivô dessa coluna. Aí o pivô, nesse caso, eu posso fazer uma modificação na matriz, de tal forma que esse meu pivô satisfaça aquela condição que eu usei lá em cima. Aí esse método ele vai escolher o maior da coluna, certo? O maior entre os termos da coluna, o maior entre os módulos. Se você olhar aqui, quem é o maior número, o número que tem maior módulo nessa coluna 2? É o -3, certo? Só que o pivô é um número, não é o módulo. Cuidado para não confundir. O módulo é o que você escolhe como maior para esse número seu pivô. Mas o pivô, no caso, é o -3, certo? Ok. Aí foi o que ele fez. Para esse pivô ser o -3, ele teve que colocar ele aqui em cima. Por quê? O método, tem que lembrar, ele é sempre tentando transformar a matriz numa matriz triangular. Então, o que tiver abaixo da diagonal principal vai zerando. Então, se aqui nessa posição do 1 eu tiver um número que debaixo dele os outros dois sejam zero, eu estou me encaminhando para uma matriz triangular superior, certo? Então, a estratégia é essa. Então, aqui ele fez essa escolha do pivô em cima do maior número que tem um módulo aqui, ok? José, Aí, pode perguntar. uma pergunta. Se fosse no caso, se eu estivesse pegando ali aquela primeira. Se eu estivesse iniciando na matriz agora, eu ia fazer a mesma coisa? Eu ia pegar o de maior módulo da primeira coluna para ser o pivô? Sim, você pode. Por exemplo, vamos supor que eu aplique o método de pivoteamento parcial na matriz a partir da operação zero, que é a matriz original, sem nenhuma alteração. Aí, o primeiro elemento que você escolhe para ser o pivô, você só tem que colocar ele lá em cima, porque não é a primeira coluna. Então, o pivô é o primeiro elemento lá de cima, certo? Então, vamos supor que você tem lá os números da primeira coluna, você escolheu o maior, aí você tem que trocar a linha que ele está pela linha primeira para poder ele ir lá para cima. Ah, Aí o que entendi. tiver abaixo dele, você vai zerar, certo? Entendi. É porque no caso aí a gente pegou uma matriz onde a primeira coluna já está feito o escalonamento, já tem o 3 e o resto é 0. Aí nós estamos fazendo isso na segunda coluna, certo? Certo. Bem, aí veja só, o 3 está aqui, beleza. Aí o 3 estando aqui, você já escolheu o pivô. Essa estratégia aí é para escolha do pivô. Escolhido o pivô, você ainda tem que fazer a outra coisa, que é o quê? Zerar o que está abaixo dele. Aí aqui fica fácil, né? Ó, no caso, -3, ele vai ser o pivô, então fica embaixo.
Aí você pega o 1 e o 2 e coloca em cima, como numerador. Aí se você multiplicar 1 sobre menos 3 pelo menos 3 aqui, vai sobrar só o 1. Com menos 1, aí você zera. O 2 sobre menos 3, quando você multiplicar aqui por essa linha, mesma coisa. Você vai ficar só 2, com menos 2, zera. Certo? Então, tem que ter esse cuidado. Bem, mas aí gera uma pergunta que está aqui nessa observação 3. Ó, quando você escolhe o elemento em módulo entre os candidatos a pivô, faz com que os multiplicadores em módulo estejam entre 0 e 1, o que evita a ampliação de erros de arredondamento. Assim, se você estiver trabalhando num sistema com número decimal, né, com pontos, 3, 4, casas decimais, 4, 5, não sei, depende do que você quer aproximar, quanto menor o número, né, quanto menor o erro, né, quanto mais próximo de zero, melhor. Porque se você tiver um sistema que você está procurando a aproximação, a solução tem que ser com o menor erro possível. Ao que ele está dizendo isso, assim, para você obter o menor erro possível, esse número que você multiplica aqui tem que ser o menor possível. Por quê? Se ele está entre 0 e 1, quanto mais perto de zero, quando você fizer a diferença de um número para outro, menor vai ser o erro, né? Por exemplo, se você pega um número que você divide e dá 0,0001, aí você tem, por exemplo, 3,000000 e 3,000001. Aí quando você subtrair um para o outro, o erro vai ficar bem menor, bem pequeno, certo? Quanto menor o erro, mais próximo da solução você vai estar. Porque em alguns sistemas aqui, nós vamos ver que você aplica esse pivoteamento e você vai ter uma solução aproximada, não é a solução real, certo? Esse exemplo aqui, ó, é uma matriz 2 por 2, e no caso tem só um número aqui, que é 0,00002. Mas aqui ele está querendo trabalhar com aritmética de 3 dígitos, quer dizer que ele está querendo fazer um arredondamento. Aí foi o que ele fez aqui. Primeira coisa, vamos transformar esse sistema tudo numa forma diferente. Ele está aqui com números inteiros e só um aqui que está com ponto, com zeros, com aproximação decimal, vamos dizer assim. Aí ele transforma como? Olha esses números aqui de outro jeito. Por exemplo, o 2 como 0,2 vezes 10, esse daqui como sendo 0,2 vezes 10 é menos 3, o 2 aqui como 0,2 vezes 10, né? Já tem ele 3 vezes aqui, 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 o 5, 0,5 vezes 10 e o 0,6 vezes 10. A matriz, agora, você vai olhar para ela, os coeficientes, né? Todos eles estão em função de potências de 10, certo? O pivô é esse aqui, né? Então, o pivô é esse porque ele é o primeiro termo que está aqui em cima. O que é que ele fez? Ele pegou o pivô, certo? Que é o de baixo, certo? Está aqui embaixo. Aí ele vai fazer o quê? No caso só tem um número a zerar, só tem isso aqui a zerar. Então, eu vou fazer a multiplicação por ele sobre o pivô. Igual a gente fazia lá na parte inteira. Quando você faz isso, dá 1 vezes 10 à quarta, que pode ser escrito como 0,10 vezes 10 à quinta. E o A21, quando você fizer a subtração, né, vai zerar. Aí, a mesma coisa ele faz no A22, porque como você faz essa operação, altera o A22, né? Você alterou o A22, já que você quis zerar esse. Quando você faz essa alteração, chega no final a esse, menos 0,2 vezes 10 à quinta. Claro, altera o B também, né? Porque a coluna do independente também é alterada. Aí, o que é que tá? Quando você chegar aqui, você substitui lá no sistema, certo? Então, ele substitui no sistema e encontrou o quê? Que o x2 é 2,5, que é 0,25 vezes 10. Substituindo o x2 na equação 1, você encontra o x1. Ele fez aqui a conta e encontrou x1 igual a zero. Só que, o que é que vai ver? O x1 igual a zero e o x2 igual a 2,5, ele não satisfaz a segunda equação, porque a solução do sistema tem que satisfazer as duas equações. Então, ele encontrou uma solução que não satisfaz a de baixo. Então, ó, veja que ele substituiu, trocou e deu igual a 5 e não 6. Qual foi o problema aqui? O problema aqui foi na aproximação, ou seja, porque ele escolheu a estratégia aí do pivoteamento é, sem fazer a estratégia
ideal para esse sistema. Aí, quando ele fez isso, ele encontrou uma resposta que não era a melhor resposta. O x1 dele deu zero, e nesse outro método de pivoteamento parcial e aritmética de 3 dígitos, você encontraria 0,2 vezes 10. Esse método aqui de cima, eu não apliquei nada, certo? Eu apenas fiz o método do pivoteamento como se fossem números inteiros. Ou seja, você pegou esse sobre esse e fez a conta. Agora aqui ele vai fazer o método do pivoteamento parcial. O que é o método do pivoteamento parcial? É a escolha do maior módulo, certo? Aí veja que o pivô aqui mudou, tá vendo? É 0,2 vezes 10, 0,2 vezes 10, né? Porque veja aqui em cima. Aqui em cima, ele multiplicou por 0 vezes 2 vezes 10 é menos 3. Ou seja, eu resolvi o sistema primeiro como se fosse um sistema de número inteiro, certo? Então, ele pegou aqui, usou esse número como pivô, já que ele era o primeiro. Só que para esse sistema não funcionou. Por quê? Porque a solução lá no final não bateu exato. Aí, se você escolher o pivoteamento parcial, porque você escolhe o de maior módulo na coluna. O maior módulo é esse, 0,2 vezes 10, certo? Porque ele é um número maior. Quando você calcular o módulo, então você vai usar o pivô quem? Você vai colocar 0,2 vezes 10, certo? Aí usa o método do pivoteamento com esse pivô, certo? Claro, mas se você fez isso, lembra, isso é a escolha do pivô. Então aquela matriz tem que ficar assim, ó, tá vendo que ela mudou a linha? O 0,2 está embaixo. Por quê? Não é só escolher o pivô e deixar a matriz do jeito que está, não. Quando você escolhe o pivô, esse pivô tem que ir para a linha lá onde você quer que ele seja. O pivô tem que ser o primeiro lá da coluna. Por isso que, se esse aqui é o pivô, ele teve que vir aqui para cima. Eu tive que colocar ele na primeira linha. Vocês entenderam? Alô? Acho que entendi. Tem sim. Tem que ser o do maior módulo, né? Tem que ficar É. em cima, né? Uhum. Certo. Certo. Então, assim, tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes você, eu escolhi aqui o pivô, mas mantive a matriz igual, não troquei a linha. Não vai funcionar, vai dar errado. Se você tiver alguma dúvida em relação à estratégia de aproximação, o que eu estou adiantando é isso. É que esse método, ele é importante para quando a matriz for de sistema com números decimais, né, com ponto, com aproximação de 3 dígitos, de 4 dígitos. Se for só número inteiro, número que você vai trabalhar normalmente, você não usa essa estratégia, certo? Estratégia do pivoteamento parcial e pivoteamento total, completo, ele é usado para sistemas com aproximação, tá certo? Fica claro isso. Deixa eu ver se na lista eu coloquei algum para desse jeito, certo? Ó, tem a quarta questão, né? A quarta questão, ela é justamente para você aplicar os métodos de pivoteamento parcial, né? Ó, resolva os sistemas pelo método de eliminação de Gauss, primeiramente sem, e depois com pivoteamento parcial. Aí eu estou botando vocês para trabalhar, né? Primeiro, fazer ele sem o pivoteamento é fazer ele como se fosse um número inteiro, normal, comum, certo? Por que eu pedi para fazer isso? É para você perceber qual é a diferença, né? Você vai encontrar uma solução e quando fizer a segunda vez você vai encontrar outra. A outra uma vai bater nas duas equações, na letra A e na letra B tem 3 equações. Pode ser que ela resolva duas e não resolva uma. Pode ser que ela resolva só uma e não resolva duas. Pode ser que ela não resolva nenhuma das três. Então, assim, quando a solução bate, ela resolve todas. Quando ela não bate, basta que ela não resolva uma, né? Para uma solução dessa equação aqui, de duas equações, ela tem que solucionar as duas. Se ela não solucionar uma, é porque não soluciona o sistema. Aqui tem 3 equações. Se ela não solucionar uma, ela não soluciona as 3. Então tem que ter esse cuidado. Então aí, assim, é para você praticar. Primeiro, montar a matriz, certo? Coloca as matrizes lá. Essa daqui, né? 0.001, 0.995, 1. Aqui, menos 10.2, 1.00 e menos 50.0. Aí você vai fazer o pivoteamento aqui normal. Você vai pegar, tentar zerar esse 10.2,
Você vai fazer essa conta, vai encontrar um y e vai encontrar um x. Quando você for fazer a próxima vez, que é o com o parcial, aí você já vai ter que escolher entre os dois o de maior módulo. Você já vê que já tem uma diferença. O de baixo ele tem maior módulo. Então ele vai passar essa linha, vai passar a ser a linha de cima. E essa vai passar a linha de baixo. Quando você eliminar, certamente você vai encontrar valores diferentes. Aí eu já coloquei quem são as soluções, né? Ó, você tem as soluções exatas. Uma tem que ser 5 e a outra tem que ser 1, certo? E da outra também já está aí, ó, 0,00, que é 0, y menos 1,00 e z 1,00 no segundo. Então, você vai fazer na primeira estratégia de Gauss sem o pivotamento parcial. Certamente você não vai encontrar essas soluções aqui, não. Por quê? Porque esse não é um método aplicável para sistemas com números decimais. Esse assunto é um assunto importante, porque veja só, vamos supor que você passar a sua vida escolar todinha só resolvendo sistemas com números inteiros. Aí um belo dia você pega uma matriz, alguém dá para você uma matriz lá, um sistema, e manda você encontrar a solução. Aí você vai lá, não, você resolver isso aqui. Aí você vai lá e resolve, usando o método convencional. Você ia lá chegar numa resposta, de repente você entregava lá a pessoa, ok, a resposta é essa. A pessoa ia lá bater a solução, né, o x, o y, o z, ia conferir, ia ver que não solucionou. Não, isso aqui não está dando, não tá dando certo, certo? Sistemas lineares, eles aparecem em diversas áreas, né, assim, de aplicação. Eu vou tentar, né, não sei como é que vai ficar essa disciplina, como é que vai ficar o semestre, tentar fazer algumas questões aplicáveis, assim, de cálculo numérico em situações reais, vamos dizer assim, cotidianas, do dia a dia. Eu vou tentar fazer isso, certo? Em alguma lista, em algum exercício, algum material. Aí vocês vão ver que esses métodos, eles não existem só para você ficar usando a calculadora e encher seu saco, não, certo? Eles existem é porque realmente eles são aplicáveis. Aí, nesse caso aí do pivotamento parcial, é para esse tipo de situação que vocês precisam. Eu vi eu tava procurando uns vídeos, aí eu vi que tem uns até que usa isso aí até para calcular uns carbonos, que eu não entendi nada um pouco da química que eu olhei. Eu sou interessante. Exatamente. É porque a gente, na matemática, a gente se preocupa muito em aprender o fundamento do assunto, né? A gente tenta entender como é que funciona. Mas a aplicação, às vezes, a gente deixa um pouco de lado. Aí o que é que acontece? É justamente o que falta de um lado e da outro. Às vezes as pessoas das áreas mais aplicadas, ou das áreas que precisam utilizar isso, vamos supor lá na química, na construção, sei lá, pessoal de uma área aí qualquer que precise dessa conta, às vezes eles verem muito na prática, mas às vezes eles não têm um fundamento teórico tão bom quanto o matemático que passou a teoria. E o contrário também acontece. Às vezes o matemático fica estudando vários métodos, várias coisas, ele sabe bem a teoria, mas não sabe fazer um exemplo aplicável. Então, uma disciplina como essa, ela é boa para fazer a junção das duas coisas. É tentar ver o máximo da teoria, mas tentar ver algumas aplicações. Só que, assim, não dá para a gente fazer tanta aplicação sem ver antes como é que se faz. Por exemplo, se você entender aí o método do pivoteamento, a decomposição LU, a inversão de matriz, você entendeu tudo isso? Pronto, agora vamos atrás de questões onde se aplica isso, tá certo? Eu vou procurar, né? Eu vou procurar algumas questões, alguns exemplos em que a gente possa fazer isso, certo? Eu estou ainda na dúvida o que é que a gente vai fazer daqui para frente, porque assim, eu tinha dito há um tempo atrás que iria, depois desse material, talvez fosse o último, porque eu estava na esperança de que até agosto, talvez, não sei, pudesse o semestre ter uma resolução aí para o que, é que a gente ia acontecer, mas a coisa ainda está sem. A gente ainda não sabe exatamente o que vai fazer, né? Se vai voltar, quando, o que, que vai voltar, como é que vai continuar. Aí eu tenho tentado fazer as coisas um pouco devagar, para quê? Para que dê tempo todo mundo acompanhar e, ao mesmo tempo, quando a gente voltar, né, a gente ainda ter coisas novas para fazer e ainda também dá tempo revisar o que foi feito sem ter muito trabalho assim exagerado, né? Aí eu vou fazer isso, produzindo esses materiais aí e seguir aí a ementa mais ou menos o que eu queria fazer.
Vocês têm mais perguntas assim específicas? Mais exemplos? Mais uma coisa que vocês observaram lá no material que vocês querem falar? Eu acho que por enquanto não. Acho que eu vou pegar ele melhor agora. Aí vai vir mais dúvida depois, qualquer coisa. Certo, deixa eu falar aqui de uma coisa que talvez vocês vão ver, porque não sei se vocês chegaram no último material, porque assim, esse material de matriz inversa era para estar junto do primeiro. É porque como eu estava digitando aquele material e ele estava sendo muito demorado para ficar terminado, para terminar, aí eu terminei ele, aí eu coloquei logo. Comecei a gravar uns vídeos para não atrasar. Aí depois foi que eu fui terminar esse, né? Tanto é que ele é menor. Esse aqui só são 4 páginas. Mas dá um certo trabalhozinho digitar essas coisas. Aí eu coloquei esse daqui, porque ele é uma espécie de continuação e aplicação do primeiro, né? Encontrar a matriz inversa usando o método de Gauss-Jordan. Qual é a ideia aqui? É usar o que você já fez antes. Ah, eu quero uma matriz A e quero encontrar a inversa dela. Como é que eu vou encontrar essa inversa? Eu vou encontrar usando as os métodos elementares em linhas e colunas, as operações elementares. Veja que nessa matriz em preto é a matriz original. Aí você põe a identidade do lado. Quando você fizer as operações e transformar o lado esquerdo na identidade, né, essa matriz em preto, quando ela se transformar na identidade, aí o que tiver do lado direito é a inversa, certo? Então, assim, é um método bastante curioso, prático, de você encontrar uma inversa de uma matriz partindo apenas de operações elementares, certo? Claro Eu lembro que dela no final. na ajuda linear, que o Braga passou rapidinho. Eu lembro dessa daí. Lembra, Hans? Foi mesmo. Foi, nós vimos isso aí. Interessante. É, então é bom que você já conhece, né? Pelo menos alguns alunos já conhecem. Então, assim, ele é bastante útil, né? Você faz operações elementares e transforma a matriz dada A na matriz inversa aqui do lado. Quando você faz essas operações, às vezes você pode fazer de tal forma que se transforma mais rápido. Aqui nessa 2x2 eu fiz algumas operações e encontrei. Eu acho que eu deveria ter feito. Eu fiz uma 3x3 e uma 2x2, né? Poderia ter feito também numa maior, né? Uma 4x4. Todas as matrizes quadradas de ordem. Só que tem porém, tem uma condição aí, que vocês sabem, né? A matriz para ter inversa, ela tem que ter o determinante diferente de zero, né? Então, às vezes você tem que primeiro saber calcular o determinante. Aí uma das coisas que podia também ser colocado no material é o cálculo de determinantes, certo? Aí eu pensei até em colocar, mas só que é um assunto que foge um pouco, assim. Não é que foge, né? Mas é um assunto que eu pensei, não, os alunos talvez já saibam calcular esses métodos de determinante. Talvez eu ainda ponha um material, não sei. Porque às vezes quando quer um determinante grande, aí se a matriz for 4x4 ou 5x5, como é que a gente faz o determinante? Aí tem a redução, os sistemas que você reduz, como é que você faz as, as operações, né? Que permite você encontrar um determinante de uma matriz muito grande, né? Existe muita coisa sobre matrizes. O que nós estamos vendo aqui é uma pequena parte. Essa decomposição LU que eu passei nesse material é uma decomposição, mas existem outras decomposições, certo? Porque essas são as mais usadas, né? Que a gente vê aí nos livros, são as que a gente vai encontrar mais comumente, assim, né? São as que vão aparecer em praticamente todo o material que você pegar de cálculo numérico. Aí, esse material de matriz inversa aqui, eu acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Ele é pequeno, ele é bem simples, ele só vai explicar aqui como é que você encontra no método original, ó. Pega uma matriz como essa, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1. Você quer encontrar a inversa dela. A inversa dela é uma matriz com 9 termos. Aí eu chamei aqui cada um por nome. Se eu multiplicar esse por esse igual a essa matriz, eu vou encontrar 3 matrizes, 3 sistemas para resolver. Perceba que nenhum desses 3 é um sistema triangular. Então, se nenhum deles é triangular, eu posso ter problemas na hora de resolver. E se mesmo que eu quisesse usar o método de triangularização do sistema, eu ia ter que fazer isso 3 vezes. Então, para isso, esse serviço todinho para encontrar todos os 9 termos que determinam a inversa. Então, não é muito prático.
Já o método de Gauss-Jordan, você usando ele, você faz as operações em linhas, né? E consegue encontrar apenas usando a matriz original e a identidade, sem esse modo de sistema. Deixa eu ver aqui a lista de novo, né? A lista, ó, determine qual das matrizes não singulares e calcule a inversa dessa matriz. O que são matrizes não singulares? São matrizes que têm determinante diferente de zero, certo? Então, se elas são não singulares, então elas possuem inversa. Então, o que esse exercício faz é fazer você calcular o determinante. Lembrando que só existe determinante para matrizes quadradas, né? Então, aí você tem 4 matrizes quadradas, né? E você vai encontrar o determinante de todos eles para saber se elas têm inversa. Se tiver determinante diferente de zero, tem inversa. Aí você vai lá calcular a inversa delas. No caso aí, você vai fazer o método igual ao Jordan. Você vai colocar aquele traço, colocar a identidade, transformar essa 3 por 3 numa matriz de identidade e encontra a inversa. A 4 por 4 aqui, essa 4 por 4 também. Só que essa letra C, ela já está na forma triangular inferior, né? Então, assim, você vai precisar trabalhar menos, né? Porque ela já está com muitos zeros aqui. Para se transformar na identidade, tá simples. Você vai ter que zerar só quem está aqui abaixo da diagonal principal, né? Então, assim, já é uma matriz que tem muito zero. Quanto mais zero a matriz tiver no início, 0 e 1, melhor. Porque ela facilita nas operações. Agora você pega uma matriz como essa letra C aqui, ó. Letra C. Decompõe a matriz abaixo na forma LU. Essa matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que ela não é uma matriz ruim de se trabalhar, porque ela não tem nenhum zero, certo? Então, os números vão ficando grandes, então você precisa fazer operações, né? Mas, enfim, esse tipo de matriz é para você treinar, né? Mas na vida real, nos problemas reais, a coisa pode ser pior. As matrizes podem ser formadas por números inteiros, não só inteiros, mas números decimais, números com muitas casas decimais, por isso que existem aqueles métodos lá. Então, deixa eu ver. Tudo que está na lista está no material, assim, está bem didático. Essa lista está bem legal, porque ela contempla todas as partes do material e dos vídeos. E o que vocês acharam dos vídeos? Assim, vocês acham que tão bons aquele formato? Dá para entender daquele jeito? Tá dando pra entender. Tá bom. Eu até comentei lá umas coisas lá para tu. Vou dar um Eu comentário vi. depois. Eu vi, eu respondi. Eu respondi o comentário lá. Certo. Eu vou ver se eu coloco mais vídeos só com exemplos, né? Eu vou ver se eu faço naquele formato. Aquele formato é bom, mas assim, ele é um pouco trabalhoso porque eu tenho que ter o material digitado, né, para ir mostrando. Aí às vezes eu tenho que digitar o material primeiro para depois gravar o vídeo. É por isso que às vezes eu demoro a gravar, né? Às vezes eu também uso aquele outro método de gravação, né? Onde eu gravo eu mesmo fazendo na mão, resolvendo uns exemplos, né? Também devo gravar mais uns assim, né? E, ao mesmo tempo, eu vou tentar já produzir um novo material, vamos dizer assim, né? Eu só estava esperando, né, alguma reunião aí da URCA, para esse mês de julho, em relação com o pessoal da administração, né, o CEP, e o pessoal da reitoria, para definir se a gente vai ter algum protocolo a ser seguido em relação à disciplina, né? Se tem algum plano aí. Uma coisa que eu vou deixar os alunos bem cientes é que todo esse trabalho que vocês estão fazendo, teve aluno que chegou a me perguntar assim, se ia valer. Ah, professor, vai valer? Claro que vai. A gente não está trabalhando à toa, certo? A gente está fazendo essas questões, não é, não é só para não ficar parado, não, é para ser aproveitado. Mesmo voltando às aulas presencialmente, não sei quando, e voltando à disciplina a ser continuada, tudo que foi feito vai ser aproveitado sim. Né? As listas de exercícios não vou alterar nada. Eu estou fazendo o conteúdo das listas, do conteúdo da, da disciplina, né, exercícios, como se fosse a aula presencial, né? Tudo que eu fiz nesse material, eu iria fazer na aula presencial. A diferença é que se nós estivéssemos na aula presencial, a gente já teria feito mais. Teríamos feito mais coisas
e teríamos feito mais rapidamente, né? A gente não teria feito só até a lista 2, a gente já teria feito umas 3 ou 4. E certamente a gente já teria avançado, até porque pela altura da data, né? A gente já teria encerrado o semestre se fosse presencial. Vocês querem que eu fale mais de alguma coisa? Por enquanto tá bom. Se tiver mais dúvida aí, pergunta lá. Quando for depois, a gente pode marcar essas conversas. Não precisa ser necessariamente no horário da aula, pode ser o horário que alguém possa, porque às vezes a gente quer deixar no horário da aula para dizer assim, não, para a turma toda participar. Mas você faz isso, aí quando vai ver, ninguém quer participar, ou a maioria não quer. Aí é melhor colocar na hora que aquele aluno que queira possa, porque suponho que eu coloquei agora à tarde, teve vocês 4 aí, né? Se eu tivesse deixado para quinta à noite, hoje à noite, de repente vocês não poderiam. Aí, pelo menos fica aqui registrado. Eu vou salvar essa conversa e vou postar lá no grupo, no canal. Vai ficar lá, né? Quem quiser assistir, fica lá. Tudo que eu fizer vai ficar postado lá. Tá certo. Beleza. Aí me diga uma coisa, deixa eu perguntar para a gente encerrar. Vocês estão tendo essas atividades também nas outras disciplinas? Então, o Pedro tá passando, o Tiago de vez em quando, o Tiago também. Todos, né? A Bárbara também, não é? Uhum. Todos eles estão usando esse método, assim, de colocar no YouTube. Não, do YouTube não. O Pedro não tá colocando no YouTube, não. Só o Gelson mesmo está colocando no YouTube. Nosso Só eu professor. mesmo. Uhum. Os outros estão fazendo só o Google Sala de Aula, né? É. O Pedro ele grava e posta lá para nós rever. Uhum. Certo. Beleza. Eu também, no começo eu fiz isso, não foi? Eu até postei lá no Google Sala de Aula. Foi até uma sugestão de um aluno nosso aqui da turma que eu colocasse no YouTube, porque fica até melhor, porque realmente fica mais fácil você acessar o YouTube assistindo, né? Você pode olhar no celular, não precisa entrar lá no e-mail para clicar e abrir no Google Drive. é, Fica mais prático, né? Até para eu mostrar para vocês, quando eu posto, eu ponho no grupo, para ficar claro que eu postei, porque eu só colocando lá, de repente alguém pode nem olhar. Aí tudo que eu coloco, eu publico 3 vezes. Eu ponho lá no YouTube, ponho no Google Sala de Aula e ainda ponho no WhatsApp, para o aluno ficar sabendo. Aí ele não vai dizer que não viu, a não ser que ele não esteja no grupo, né? Mas, ou então tá sem internet, mas ele estando com internet, ele estando olhando o Google Sala de Aula, estando olhando o WhatsApp, ele vai ver. Pois é isso aí. O espaço lá, deixa eu ver aqui, certo? Tá mostrando a minha tela ainda, é? O que é que tá aparecendo na tela para vocês? É o material, é? Não, tá tendo aquela tela preta ainda. Você está apresentando para todos. É Isso, isso, né? é. Ah, entendi. Eu vou. Não vou fazer isso não. Eu ia mostrar aqui, mas não precisa. Você já sabe, né? Em relação ao conteúdo assim, a entrega do material. O primeiro material, nem todo mundo entregou ainda, a primeira lista, né? Tem aluno lá que ainda não mandou. Quando eu recebo, os que postaram eu vejo lá no sala de aula. Os que postaram estão lá, os que não postaram também fica lá quem não postou. Aí um aluno pediu também para a gente não deixar a data. É legal, porque aí você não fica com aquela pressão. Mas eu percebi também que depois que eu não coloquei a data, eu percebi um certo relaxamento. Por exemplo, tem alunos que participavam, perguntavam uma coisa aqui, acolá. Antes, quando eu colocava os exercícios com data. Agora que não tem mais a data, meio que o pessoal está um pouco relaxado. Ou acha que, não, isso aí eu vou ter. Até quando voltar às aulas presenciais eu posso fazer. Só que se o aluno ficar pensando isso, ele vai se atrasar. Por quê? Ele vinha fazendo a tarefa, vamos supor, ele vinha estudando o material. Então ele está ali num ritmo de aprendizado. Se ele parar agora, aí daqui a um mês, sei lá, dois, quando ele começar a voltar a estudar, ele vai ter que relembrar o que ele estava fazendo. Aí, assim, quem puder fazer o esforço de ficar continuando, estudando, vai fazendo, porque esse esforço vai ser recompensado, claro.
quando a gente tiver que fazer as avaliações que vão ser usadas como, vamos dizer assim, quando a avaliação que eu digo é assim, quando eu for usar um método que permita eu dar nota em qualquer coisa que a gente tenha feito, aí os alunos que estão participando, que estão fazendo, estão entregando a lista, vão ser os que vão ser beneficiados, os que vão estar na frente. Um ponto extra na nota. Não, tudo é Concordo. possível, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível, porque eu tento ajudar o máximo que eu posso, né? Mas os alunos também têm que se ajudar, né? Fazer as coisas dentro dos prazos, entregar e tal. Eu não sei como é que vai ser, assim. Sinceramente, eu não sei quando é que vai voltar, a gente não sabe se vai voltar, como que vai voltar. Então, isso tudo é interrogação. Esse mês, o pessoal tinha dito que ia ter uma reunião do CEP. O CEP é o órgão da universidade que ele estabelece as regras para os departamentos seguirem, né? Aí esse mês ficou de ter uma reunião do CEP para eles decidirem assim uma tomada de ação da universidade, o que eles vão fazer para a gente ter um plano de volta, vamos dizer assim, se for possível. Mas só que não depende só da URCA, né? A gente tem isso daí, a gente sabe que não é só da URCA que a gente depende. Por quê? Porque a gente sabe que a pandemia, ela é uma situação que é geral, né? Generalizada. Então, dependendo de lugar para lugar, pode ter decisões. Ah, tal lugar vai voltar, mas porque às vezes tal lugar vai ter condições para voltar. Aqui no Cariri, o pico da pandemia está sendo agora, né? Esse mês, né? A situação está ficando aí mais agravante. Então, pela atual situação, ninguém vai voltar à aula em final de julho, eu acredito, nem em agosto, eu acho. Então, aí vai ficar naquela dúvida. E aí, quando é que a gente pode voltar? Aí, o pessoal da UCA tem demorado, por um lado, tá certo, porque eles têm que esperar um prognóstico da situação, como vai acontecer, né? A gente tem que esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer, para ter uma ideia de quando é possível traçar pelo menos um plano de volta. Mas até lá, o que a gente tem é isso que está aí. Ou seja, é fazer as questões, seguir os professores que estão trabalhando online, fazer o máximo para dar continuidade à disciplina. Nós temos conteúdo para ficar até o final do ano, se quisermos. Porque, por exemplo, tem ainda mais uns 2 capítulos que eu gostaria de fazer, né? São capítulos grandes, que podem render muito material escrito, pode render ainda listas, coisas para a gente fazer. E a gente fazendo nesse ritmo mais lento, pode levar muito tempo aí ainda. Mas, enfim, quando tiver uma posição da universidade, claro, todo mundo vai ficar sabendo, né, e a gente vai seguir aí. Tá certo. Pois qualquer coisa que vocês pedirem, precisarem, por exemplo, a sugestão, professor, faça um vídeo resolvendo aí um sistema 5x5, sei lá, o escalonamento de uma matriz e tal, aí eu posso tentar atender um pedido assim, certo? Lá eu faço, gravo o vídeo e ponho lá. Aí, enquanto isso, vocês vão fazendo a lista de acordo com o que você vai estudando, porque você percebe que lá na lista tem questões desde o primeiro conteúdo, interpretação geométrica do sistema 2x2, todas, todos os conteúdos lá do material foram abordados na lista. Então, é só ir você procurando as questões do material que você já estudou. Aí, quando tiver com a lista pronta, você posta lá. Tá certo. Beleza. Tudo bem? Bem. Pois é isso aí. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Se não tiver, acho que eu vou encerrar a conversa. Tá ok, acho que por enquanto só. Tá ok Beleza, também. pois eu vou encerrar aqui, foi boa. Eu vou colocar essa conversa lá no nosso lá no canal lá dos vídeos. Beleza. Só para registrar mesmo, porque no final das contas, essas conversas longas, vídeos muito longos, eu percebo que os alunos não assistem muito, não. Só quando é mais curto, porque fica um pouco cansativo. Mas como é um registro, né? Como é só para registrar, né? Que a gente conversou e tal. Se quiser ver alguma parte da conversa, é só ir olhar lá. Vou deixar lá apenas por esse motivo.
Pois é isso aí, então. Pois eu vou seguir aqui, tentando produzir mais material. Enquanto isso, vão se dedicando às listas, vão resolvendo. E o que eu for postando, eu vou avisando a vocês, certo? Certo. Beleza. Obrigado. Obrigado aí, até uma próxima vez. Valeu, valeu. Valeu. Valeu.